Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que o nosso Deus e bendito Pai abençoe rica, poderosa e milagrosamente a vida de cada um de vocês em mais este dia que se inicia. E hoje, a partir de hoje, eu quero começar junto com você uma série de vídeos sobre a nova criação. Gente, é uma expressão que está na Bíblia, é muito importante a gente entender o que significa isso. Nós que já somos de Cristo, nós que já estamos em Cristo, nós que já aceitamos a Jesus, nós que já nascemos de novo, não é? Então é importantíssimo você saber o que significa essa expressão nova criação, para que você se encaixe nela, para que você possa saber o que você realmente é em Cristo. Porque é como diz o Senhor Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sabe que hoje em dia, infelizmente, muitos grupos evangélicos que são de Cristo, são de Jesus, mas às vezes por falta de instrução bíblica, falta de ensino, eles falam mais sobre a derrota, sobre o sofrimento, sobre as dificuldades, do que sobre a vitória, a força que nós temos, né? O que Deus faz e fez por nós. Às vezes, em muitos grupos evangélicos, infelizmente, se fala mais do pecado do que o perdão dos pecados. Não é? Em vez de se falar do que nós somos em Cristo, da posição alta que nós temos diante de Deus, dada por Deus, não, muitos grupos, muitos crentes falam apenas em ser pó, cinza, não somos nada, somos verme da terra e etc. Né? Isso detona a fé do povo de Deus, gente. Gente, uma vida vitoriosa não se assume, não se toma através da incredulidade, de uma fé fraca. Não! Nós temos que ter uma fé forte para vivermos a vida que Jesus prometeu, vida com abundância. Agora, se a gente fica ouvindo só coisas que detonam a nossa fé, se a gente não ouve a coisa certa, a nossa fé vai diminuindo cada vez mais. É por isso que você vê tanto crente, tanto evangélico, né, que tem grandes promessas de Deus para eles, vivendo sempre no mínimo e com o mínimo dessa vida, sempre doentes, sempre amarrados, sempre com depressão, sempre mal, desanimados, abatidos, né? Por quê? Porque a fé desse pessoal está fraca. Não é porque são pessoas ruins, não, tá? Até quando eles pecam porque a fé está fraca. E por que isso acontece? Porque muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes é o caso de não se ouvir o que tem que se ouvir, né? É o caso da pessoa não aprender as coisas de Deus. Repito para você o que o Senhor Jesus disse. Olha a referência bíblica no Evangelho de João, capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, qual é a verdade que Deus quer que a gente conheça? A verdade da palavra de Deus, da palavra dele na Bíblia. A Bíblia é a verdade, tá bom? E na Bíblia se fala sobre essa nova criação e qual é a importância da gente saber sobre isso. Então, nessa série de vídeos que começamos a partir de hoje, vamos falar sobre isso. O que é a nova criação, o que nós podemos ser como novas criações, que direito que nós temos, que vida que nós podemos viver e muitas outras coisas mais, tá bem? Antes da gente prosseguir, então, por favor, já peço que você deixe o like pro canal, por favor, aperte aí o joinha, o gostei. Também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações, porque fazendo isso, ou seja, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho, o próprio YouTube avisa você quando lançarmos um vídeo novo, tá bem? E claro, se você preferir e quiser, né, você pode aproveitar o espaço dos comentários aí logo abaixo para colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas elas, está bem? Nova criação, a Bíblia fala sobre isso? Sim! Olha o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Diz assim:
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando fala aqui nova criatura, na nossa Bíblia, e em muitas Bíblias está assim traduzido, que não está errado totalmente, tá? Mas o correto é nova criação. Tanto é que provavelmente possa ser o seu caso. No rodapé da sua Bíblia, aí nessa página, está escrito aí, ó, nova criação, né? Que é o termo exato, esse é o termo perfeito. Tem Bíblias que hoje já trazem a tradução correta, perfeita, nova criação. Então, vamos por parte nesse versículo aqui, tá? Paulo disse assim, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Agora, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo, a palavrinha em quer dizer dentro. Dentro. Se alguém está, vamos falar assim, dentro de Cristo, é uma nova criatura. O que é exatamente estar em Cristo? Quando nós ouvimos o Evangelho, ou seja, quando nós ouvimos as boas novas, de que nós, ainda que não pudéssemos nos salvar a nós mesmos por boas obras, Deus enviou o seu Filho em forma de homem para morrer no nosso lugar, derramar o sangue dele por nós, comprar a nossa salvação para a gente, né? Ele veio, foi na cruz, sofreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que quando Deus fez isso, ele estava trocando de lugar com a gente. Era a gente que devia ter ido para a cruz, era a gente que devia ter ido para o inferno, mas Jesus fez tudo isso em nosso lugar. Ele substituiu a gente. Então Jesus na cruz estava pagando o preço pela nossa natureza pecaminosa, né? Pelos nossos pecados cometidos também. Pagou o preço e ressuscitou. Então, tudo que Jesus fez é como se a gente estivesse fazendo. Ou seja, ele morreu o velho, nasceu o novo. E aí, o Evangelho diz assim, ó, que a gente apenas crendo nisso que Jesus fez, em crendo que Jesus foi à cruz, morreu por nós, que nós não podíamos nos salvar, uma pessoa pode ser a pessoa mais boa da face da terra. Sem Jesus, ela não entra no reino de Deus, ela perece no inferno, com bondade e tudo, viu? Porque não é bondade que compra a salvação. Por isso que Jesus, certa vez, disse para um religioso chamado Nicodemos. Esse Nicodemos era uma pessoa muito boa, era um religioso, fazia obra de caridade, fazia boas obras, temia a Deus, mas não tinha Jesus ainda. E Jesus disse para ele, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Como é que uma pessoa nasce de novo? Quando ela ouve o Evangelho, que eu acabei de falar para você, né? Que Deus fez tudo isso de graça por nós. E quando a gente crê nesse Evangelho, quando a gente crê de verdade e invoca Jesus, invocamos o nome do Senhor, Senhor Jesus, dizemos assim com a boca, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim e creio que o Senhor ressuscitou por mim. Naquele momento, sabe o que acontece? A gente nasce de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemo, se você não nascer de novo, você não entra no céu. Para nascer de novo, o único modo é crendo na obra que Jesus fez e se rendendo a Ele, chamando-o de Senhor. Quando a gente chama Jesus de Senhor, implica em que a gente vai obedecê-lo, não é? Não adianta você chamar Jesus de Senhor se você não obedece. Não tem sentido, né? Senhor é aquele que manda. Senhor não é um pronome de tratamento, né? Não, é aquele que manda. Senhor no sentido, por exemplo, de senhor de escravos. Ele é dono de escravos, tá? E a gente é escravo no bom sentido, tá? No sentido de que somos dele, pertencemos a ele, mas servimos a ele por livre e espontânea vontade. Então, quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Quando você nasce de novo, olha só, a Bíblia fala que você torna-se uma nova criatura ou uma nova criação. Você se torna um filho de Deus. É verdade, a Bíblia fala isso. Quando a gente aceita Jesus é que a gente se torna filho de Deus de verdade. Ninguém é filho de Deus quando nasce nessa terra, gente. Tem religiões que falam, né? Ah, todos são filhos de Deus. Não, não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que uma pessoa sem Jesus, ela é criatura de Deus. É filho de Adão, mas não filho de Deus. Por isso que Jesus falou, preguem o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer no nome de Jesus é feito filho de Deus
como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Está entendendo? Então, quando você aceitou Jesus, quando você se converteu a Cristo, de verdade, você nasceu de novo. O que nasceu de novo, pastor? Eu nasci de novo? Sim, mas eu estou com a mesma cara, estou com o mesmo cabelo branco aqui, estou com a mesma ruga. Como é que eu nasci de novo? Eu sou a mesma pessoa. Mas na verdade, não foi a tua carne que nasceu de novo, foi o teu espírito que nasceu. Por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, né? Naquela mesma passagem, o que é nascido da carne continua sendo carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então, quando nós aceitamos Jesus, o que nasceu de novo foi o nosso espírito, o nosso homem interior, o nosso eu verdadeiro. Gente, o que somos nós na realidade? Espíritos. Nós moramos num corpo, mas quando a gente morrer, esse corpo volta para o pó e o nosso espírito vai para Deus. Um dia haverá ressurreição, tá? Mas essa é outra questão. A questão é que nós somos filhos de Deus porque aceitamos Jesus. E porque aceitamos Jesus, cremos no nome dele, nós então nascemos de novo. E a Bíblia chama essa pessoa que nasceu de novo, que portanto está em Cristo, de nova criação. Então, estar em Cristo é ser uma nova criação. Estar em Cristo é ter aceitado Jesus. Quando aceitamos a Jesus, nos tornamos membros do seu corpo e somos a nova criação que ele fala no texto aqui. Eu vou ler de novo para você. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação, que é o termo mais adequado. Aí ele continua, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Então ele diz assim, para nós que somos novas criações, as coisas antigas já passaram. Sabe o que significa isso? Nós não somos mais aquela velha criatura carregada de pecado, carregada de fracasso, carregada de mágoas, de sofrimentos. Não, acabou. Aquela criatura morreu, não existe mais. O que é uma nova criatura, tudo novo. Não há condenação mais para a gente, porque a velha criatura com seus pecados morreu. Não há nada que nos condena diante de Deus agora, porque, repito, a velha criatura, aquela que nós nascemos assim, nessa terra, morreu na cruz com Jesus. Depois que aceitamos a Jesus, nascemos de novo, somos uma nova criação. Tudo aquilo da velha criatura ficou para trás. E mais, aquela velha criatura que era dominada pelo diabo, que não sabia o que fazer, que andava em trevas, que vivia no fracasso, não existe mais. Agora, não precisamos mais viver como vivíamos antes. Essa nova criação que o apóstolo Paulo revela para a gente ali, porque ele recebeu essa revelação do próprio Senhor Jesus, essa nova criação agora tem que ter uma vida nova, a vida com abundância, aquela que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas a gente só pode ter vida com abundância sendo uma nova criação, sendo filhos de Deus, por ter aceitado Jesus. E ser uma nova criação, gente, tem tanto benefício, porque ser uma nova criação significa que não mais precisamos estar debaixo do chicote do diabo. Pelo contrário, o diabo que nos dominava antes, hoje nós dominamos ele. A nova criação tem que aprender isso. Uma pessoa que é crente no Senhor Jesus, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que está em Cristo, que é nova criação, ela só fica sofrendo nas mãos do diabo enquanto ela não sabe que é uma nova criação, enquanto ela não sabe os seus direitos. Mas você agora é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Você começou uma vida nova com Jesus. Mesmo que você tenha 30, 40 anos de crente já. Se você nunca ouviu essa palavra, está ouvindo agora, está na Bíblia, acredite nela. Então você pode agora dizer não para o diabo, dizer não para as doenças, dizer não para a miséria, dizer não para o fracasso. Não significa que você não terá lutas. Lutas continuamos tendo, o próprio Jesus falou. Nós, como novas criações, teremos aflições nessa terra, mas tenham coragem, tenham ânimo, porque eu venci. Se Jesus venceu, nós vencemos também, porque tudo que ele fez foi por nós, é como se a gente tivesse feito. Somos mais que vencedores, diz a Bíblia. Então você é uma nova criação. Então, meu amigo e amiga, você que já aceitou Jesus, e se não aceitou, receba hoje na oração que nós vamos fazer agora. É simples de tudo, desde que você creia. Então, a partir de hoje, você que já aceitou Jesus, diante de qualquer problema,
Você abra a sua boca e diga: dou graças a meu Pai porque Ele me fez ser uma nova criação, porque é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala aqui no versículo 17, e assim se alguém está em Cristo é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus. Quer dizer, foi Deus que fez a gente ser uma nova criação. Foi Deus que fez a obra por nós na cruz, em Cristo, e foi Deus que nos deu a oportunidade. Tudo é dado por Deus. Não fizemos nada por merecimento, apenas recebemos o presente que Jesus nos deu. Ou seja, o direito de, crendo nele, sermos uma nova criação. E uma nova criação é ser mais ou menos como Jesus era nessa terra. Alguém mais que vencedor. Alguém que tinha suas lutas, mas vencia todas. Nova criação tem que vencer tudo. Gente, tem que vencer. Não vence se não quiser. Porque tudo que você precisa para ser mais que vencedor nessa terra te foi dado. O Espírito Santo, a palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, a unção do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Existem lutas grandes até, mas em todas elas, louvado seja Deus, somos mais que vencedores. Por quê? Porque nos tornamos novas criaturas, novas criações. Porque nos tornamos novas criações, gente. Uma nova criação criada com a natureza de Deus. Temos a natureza de Deus em nós, dentro de nós. Temos a natureza do Espírito Santo dentro de nós, gente. A natureza divina. Moramos num corpo de carne, sim, que precisa sim ser dominado, a nossa carne tem que ser dominada, colocar em rédea curta, porque senão ela leva você para o pecado, mas nós podemos fazer isso também. E mais, você vai dizer assim: nossa pastor, eu sou tudo isso, uma nova criação, com esses direitos aí, eu sou como Jesus. Sim, você não é Jesus, mas você é como Jesus, porque você está nele. Você também pode expulsar demônio, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, você pode. Nossa, pastor, mas por que não aconteceu isso comigo antes? Por que eu sou uma nova criação, já sou crente há tanto tempo e nada de bom acontece comigo? É porque talvez você não conhecesse essa palavra. Acho que você nunca ouviu essa palavra. Se já ouviu, então amém, que seja uma confirmação. Mas se nunca ouviu, é isso que a Bíblia diz. Você tem que colocar em prática isso. Não deixa o diabo mentir para você: você é pó, você é cinza, você é resto, você é um verme da terra. Não, isso aí é o diabo que é. Eu sou filho de Deus agora. Eu era tudo isso antes de aceitar Jesus. Agora que eu aceitei, nova criação, filho de Deus, nascido de novo, herdeiro do Senhor. É isso que a palavra do Senhor fala. Você vai falar assim: pastor, mas tudo isso acontece automaticamente, essas vitórias todas? Eu digo não. Você, como nova criação, tem que fazer como Paulo fala: renovar sua mente com a palavra de Deus. Você nasceu de novo, é um filho de Deus. Agora tem que renovar a sua mente. Está lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha a referência bíblica aí, ó. Ali fala que a gente tem que se transformar pela renovação da mente. Tira os pensamentos errados, os pensamentos antigos, os pensamentos de derrota, os pensamentos que você não ia conseguir. Tira o pensamento que você era verme, pó, que você é verme, pó. Isso aí é do passado. Éramos assim. Hoje somos novas criações. Renova a sua mente com as promessas de Deus, com o que Deus fala, e assim você vai, ao praticar essa palavra, você vai vendo cada dia você conquistando, você vencendo, você sendo abençoado, vencendo as batalhas e as dificuldades, tá bem? Vamos falar com Deus? Quer colocar um copo com água aí? Vai lá pegar. Ajuda, viu? Tem pessoas que precisam de um apoio na fé, e às vezes um simples copo d'água ajuda a pessoa a despertar a sua fé. Não quer? Não quer pegar água? Não tem problema, fique em paz. Se você está no nível de fé, onde apenas a oração basta, que seja, tá? Vamos orar então. E se você não aceitou Jesus ainda, receba hoje. Eu vou fazer uma oração para você também receber Jesus como Senhor e Salvador, tá bem? Se você já aceitou, tá aceitado, né? Vamos dizer assim. Se você já recebeu Jesus, tá feito. Mas se você é uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, receba-o hoje na sua vida. Entregue a sua vida para Ele, para obedecê-lo e crer nele. E aí você vai ver realmente uma vida nova começar. Oremos. Pai Celeste, Pai amado, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti elevamos a nossa voz, o nosso coração, a nossa fé. A Ti damos a honra e a glória, porque é o Senhor aquele que fez com que fôssemos feitos novas criações. Pela Tua graça, poder, virtude, misericórdia, amor,
é que nós nos tornamos filhos do Senhor, porque o Senhor, na tua santa misericórdia e amor por nós, colocou o Senhor Jesus naquela cruz para morrer por nós, para que pudéssemos ser salvos, para que não fôssemos para o inferno, mas pelo contrário, que tivéssemos a vida eterna contigo, para sempre contigo. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos dá todas essas bênçãos. Eu oro a Ti, meu Pai, em favor primeiro dessa pessoa que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas está recebendo agora. Essa pessoa que está dizendo, Senhor Jesus, ela está dizendo com a boca dela, falando em voz alta, Senhor Jesus, eu creio, o Senhor morreu por mim e ressuscitou por mim, eu creio que o Senhor morreu para me salvar, salva-me, Senhor, agora. Eu recebo pela fé a vida eterna. Faz de mim uma nova criação. Eu me arrependo da vida velha, Senhor, e recebo ao Senhor como meu Salvador. Glórias a Ti, Pai. Salva essa pessoa agora, então. Coloca nela a presença do Teu Espírito Santo. Que ela saiba que a partir de agora ela é uma nova criatura, uma nova criação e vai começar uma vida nova. E para essa pessoa, Pai, que já aceitou o Senhor Jesus já faz anos, muitos anos, ou talvez meses, talvez dias, que ela entenda essa palavra, Pai, e saiba quem realmente ela é, uma nova criação em Cristo. Portanto, Pai, manifesta o Teu poder sobre essa vida, para que ela seja curada e liberta de todo mal, para que ela seja liberta dessa enfermidade, dessa maldição hereditária, dessa obra maligna, Pai, que essa pessoa receba a sua libertação. Em nome do Senhor Jesus, que a prosperidade do Senhor se manifeste nessa vida, Pai, começando por um novo emprego. Abre uma porta de trabalho para essa pessoa, meu Pai, que ela tenha prosperidade, que ela tenha recursos, que ela tenha provisão. Meu Deus, abra a porta de trabalho para esse marido, dessa esposa que ora comigo. Abre, meu Pai, a porta de trabalho para os filhos dessa mulher que também ora comigo. Faz um milagre nessa família, Pai, mas principalmente que toda essa casa seja salva, que toda essa casa conheça a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, Pai, Te damos graças. Finalizando, meu Deus, esta oração, eu Te peço, coloca a Tua unção neste copo com água e assim que essa pessoa beber, Pai, ou dela fizer uso, que aconteça um grande milagre. Tudo isso para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, amiga e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou. E continue dizendo, graças a Deus que eu sou uma nova criatura. Quando vier o pensamento, você vai cair, você não vai aguentar, você não vai dar conta, você vai dizer, glória a Deus que sou uma nova criação. Se eu sou uma nova criação, eu posso tudo naquele que me fortalece. Tá bem? Faça dessa maneira, tá? E olha, o próximo vídeo nós vamos falar mais algo sobre a nova criação. Vamos falar bastante coisa, viu, gente? É uma série de vídeos, não sei quantos serão. Começo por aqui, né? Vou falando enquanto o Espírito Santo me dirigir a falar sobre esse assunto, para que você tome posse disso tudo, para que você saiba quem você é e tome atitudes pertinentes, para que você possa não só você ter uma vida abençoada e vitoriosa, mas que você possa ajudar outras pessoas a serem libertas, abençoadas e conhecerem o mesmo Senhor que te transformou numa nova criação, para que elas também possam vir a ser uma nova criação em Cristo Jesus. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.